Filhinhos, eu vos escrevo, porque os vossos pecados são perdoados por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo, porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi, porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi, porque conheceis aquele que existe desde o princípio. E mais uma vez, jovens, eu vos escrevi porque sois fortes. Agora, por que o jovem é forte? É forte de per si? É jovem de si próprio? Não. Sois fortes porque a palavra de Deus permanece em vós. E é esta palavra que permanece, que marca, que muda, que molda, que de fato nos leva a vencer o maligno. Eu tive um problema no meu computador e uma semana antes de vir para cá eu perdi todo o material que eu tinha, inclusive o material para as palestras que estaria trazendo para vocês. Falei com o Tiago de que realmente teria que mudar algumas coisas, mas essa palestra da manhã está dentro do nosso programa e eu gostaria de falar nesta manhã sobre fatores que provocam desvios na fé. Vou repetir o tema: fatores que provocam desvios da fé. Estive na Alemanha e fui visitar uma pessoa muito querida que estava à beira da morte. Aquela pessoa estava definhando, mas a sua fé firme e fortalecida no Senhor estava de fato já mostrando que aquela pessoa estava para partir para o Senhor. De fato partiu, fui ao seu funeral, fomos ao cemitério, e no cemitério, numa cidadezinha pequenininha de Siegburg, na Alemanha, enquanto nos dirigíamos para o seu túmulo, o local do seu túmulo, eu gosto de observar algumas lápides, e observei uma lápide de um cemitério que me assustou. E eu disse, que é isso? Até afastei um pouco, porque aquela doença podia ser contagiosa. Naquela lápide, lá em Siegburg, na Alemanha, estava escrito o seguinte: entrou na vida e nunca achou rumo. Lutou e perdeu sempre. Morreu e não descansa. Eu disse, gente, que negócio é esse? Como é que alguém, eu fico imaginando alguém morrendo assim, olha, anote aí, escreva aí para colocar na minha lápide isso. Entrou na vida e nunca achou o rumo, lutou e perdeu sempre, morreu e não descansa. Até procurei o símbolo do Corinthians ali por perto, mas não achei. A grande verdade, gente, é que esta lápide é a lápide de muita gente mesmo, que entra na vida e não acha rumo, que luta, tenta, batalha e não ganha nunca e perde sempre, morre e de fato não descansa. Um desses homens, eu poderia dizer para vocês, e no final me reportarei a ele, é Laurindo Rabelo, Laurindo de Barros. Laurindo de Barros, no final da mensagem estarei me reportando a ele. Faleceu com 38 anos de idade. Primeira pergunta do Catecismo de Westminster é: qual é o fim principal do homem? E nós respondemos: o fim principal do homem é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Este é o fim, a finalidade principal. Outras finalidades existem: trabalhar, estudar, se formar, casar. Outras finalidades existem, mas a finalidade principal é glorificar a Deus e gozá-lo para sempre. Nesta manhã, quais seriam alguns fatores motivadores de desvios, de perdas de tempo, de perdas de oportunidade na vida de um jovem? Isso porque você vive muito pouco, isso porque a nossa vida depois da queda, a existência, se tornou mais encurtada, e depois do dilúvio, mais ainda. E de acordo com o Salmo, nós vivemos 70, 80 anos com canseira e com enfado. Sim, nós vivemos muito pouco tempo. Hoje nós somos jovens, daqui a pouco nós estaremos com saudade da nossa juventude. Alguém já disse com muita sabedoria que assim que acabam as espinhas, começam a surgir as ruguinhas, e de fato isso faz sentido. Você vive pouco, por isso não descuide aqui, por isso não perca tempo, por isso use o seu tempo, a sua raça, a sua força, que você não sabe quanto tempo dura, para a glória de Deus e para a obra que Ele tem para realizar através de você também.
Mas o primeiro fator que chamaria a sua atenção para tentar provocar desvio da sua fé, para tentar de fato afastar você dos caminhos do Senhor, para que você se confunda dentro de você mesmo, para que você se perca nas ilusões mundanas até. O primeiro fator que chamaria a sua atenção nesta manhã, entre muitos, é o próprio Satanás. Satanás está de olho em você. A partir do momento em que o seu nome foi escrito no livro da vida, Satanás também escreveu uma declaração de guerra contra você. Ele não é onipotente, ele não é onisciente, ele não é onipresente, mas ele é inteligente, ele lhe estuda nos pontos fracos. Ele de fato percebe quando você olha e demora no seu olhar em alguma área, em alguma coisa. Ele de fato diz, olha, os pontos fracos de fulano, de fulana, são estes aqui, então nós devemos estar investindo para que eles sutilmente sejam atraídos e caiam aqui. Considere Satanás como um inimigo cruel e real que não descansará nunca e andará em derredor de nós para que nós caiamos. Abra comigo a palavra de Deus no Evangelho segundo Lucas, capítulo 22, versículo 31. O Senhor Jesus sempre considerou a ação do inimigo, sempre o chamou pelo nome e ele é real. Capítulo 22 de Lucas. No seu versículo 31, nós lemos como está no texto sagrado: Simão, Simão, era gente, estava com Cristo. Simão, Simão, eis que Satanás vos reclamou para vos peneirar como trigo. Eu, porém, roguei por ti para que a tua fé não desfaleça. Se Satanás puder peneirar você, ele vai peneirar você como trigo. Mas para você passar na peneira, você vai ter que ser todo picotado. E se ele puder, ele vai picotar você totalmente. E ele vai vir com muita força. E ele vai vir com muito vigor. Ah, se não fosse o Senhor Jesus por nós, ai de nós. O inimigo, ele reclama, o inimigo, ele diz, ele olha, ele percebe e ele vem com tudo para querer desviar você da fé. Ele usará o sistema, o mundo jaz no maligno, ele usará de circunstâncias também para que você, de fato, possa desviar-se da fé, afastar-se de um padrão de vida bonito que deverá guiar os seus passos. Querido, querida, considere o seu inimigo, o inimigo da sua alma, aquele que lhe quer ver prostrado, derrotado, derrubado, aquele que sabe que você é pecador, aquele que sabe que o pecado está dentro de você, aquele que conhece as suas intenções pelo olhar, por sua experiência, não por sua onisciência. Satanás, de fato, ele é astuto, ele é cruel. Não descuide desse inimigo, você não tem forças contra ele, você sozinho não. Satanás não teme ovelha, ele é lobo. Lobo não tem medo da ovelha, lobo tem medo do pastor da ovelha. Por isso, meu incentivo nesta manhã para você é que você sempre se mantenha muito perto do pastor. É do pastor que ele tem medo e é o seu pastor que ele cuida, ele guarda. Satanás é astuto, é cruel. Se ele foi contra Jesus com tentações, quanto mais contra você. Abra a palavra de Deus em Lucas, capítulo 4. Capítulo 4 de Lucas, nós temos o texto das tentações. Capítulo 4, versículo 1. Você encontra, então, aquela série de sequências sobre tentações. Nós temos 3 escritas para o nosso entendimento, mas nós sabemos que Jesus foi tentado em todas as áreas de fato. Capítulo 4 de Lucas, versículo 13, diz: passadas que foram as tentações de toda sorte, como está escrito, apartou-se dele o diabo para sempre. É isso que está na sua Bíblia? Não. Apartou-se dele o diabo até quando, gente? Até momento oportuno. Momento oportuno para quem? Para o diabo. E ele sempre vai estar estudando você. E ele sempre vai dizer, se eu tiver uma oportunidade contra fulano, contra fulana, se eu puder vir com tentação, se eu puder armar situações, isto eu farei para que ele se perca dentro de si, para que ele se desoriente, para que ele de fato perca o brio, perca a raça, perca a vontade de viver e de lutar. Satanás quer ver de fato a sua queda. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes,
e a palavra de Deus permanece em vós. As tentações vieram de toda sorte, mas para todas as tentações o Senhor Jesus Cristo respondia sempre com: está escrito. Está escrito. Eu sei aonde está escrito, eu sei como está escrito, eu conheço a palavra de Deus, e é a palavra de Deus que de fato vai ser a resposta que eu darei para Satanás com todas as suas armações e tentações. Mas nós vivemos dias de analfabetismo bíblico. Pouca gente sabe manusear bem as palavras sagradas, as letras sagradas, a palavra de Deus. Poucas pessoas sabem encontrar os versículos. Eu ainda sou de uma geração que decorava versículos, e como isso me ajuda hoje. Eu ainda sou de uma geração que não só decorava o versículo para ganhar uma balinha, um bombom no dia de EBF, não, mas para que você praticasse, para que você lembrasse como isso tem socorrido a minha vida. Mas hoje nós vivemos uma geração tão analfabeta de Bíblia, que se o pastor disser assim: irmãos, vamos abrir a Bíblia em Naum, aí os irmãos falam: na onde? Nós não achamos. Precisamos manusear bem a palavra da verdade. Satanás, um fator que vai batalhar para o seu desvio na fé. Um segundo fator que poderá trabalhar contra o seu desvio na fé, e muito fará para que você se desvie, para que você se perca, para que você não se encontre. Um segundo fator é a deturpação das Escrituras. Queridos irmãos, vivemos dias críticos, dias em que muita gente não conhecendo a palavra de Deus, não sabendo o que está escrito, aonde está escrito, o contexto em que está escrito, muita gente não conhecendo doutrina. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina, Paulo disse a Timóteo. Muita gente não conhecendo a doutrina, fica à mercê de raposas, de lobos vorazes que entrariam na igreja, como Paulo advertiu em Atos capítulo 20. Queridos irmãos, os falsos mestres já foram anunciados por Jesus. Os falsos mestres foram anunciados pelos apóstolos. Os falsos mestres de fato estão aí. Eles são falsos, mas eles são mestres. Eles são mestres na hora de iludir. Eles são mestres na hora de arrebanhar. Eles são mestres na hora de deturpar as sagradas escrituras. Aliás, Satanás é o mestre mor disso. Ele teve a ousadia de ir contra Jesus numa das tentações, dizer: atira-te daqui embaixo, porque está escrito. Cuidado com a deturpação das sagradas escrituras. Pastor, mas olha, naquela igreja ali está tudo cheio de gente. Muito cuidado, porque muitas igrejas podem estar cheias de gente vazias, pessoas vazias que não sabem de nada. Muito cuidado, porque lata vazia faz muito barulho. Joga uma lata vazia de um alto que você vai ver o barulho que ela faz. Muitas vezes nós julgamos bênçãos em culto por quantidade de gente. Como é que foi o culto na igreja, irmão? Foi uma bênção, a igreja estava lotada. Lotada de gente, mas de gente que saiu sem mudança, sem quebrantamento, com suas arrogâncias, prepotências e ganâncias. Isso não foi bênção. Como é que foi o culto na sua igreja, irmão? Foi uma bênção, o pastor pregou a palavra, e ali eu me vi pecador, mas me vi abastecido pela graça, porque onde abundou o pecado, superabundou a graça. Isso é que é bênção. Deturpação das Escrituras. Abra comigo a palavra de Deus na segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4, versículos 3 e 4. O Espírito Santo, através deste apóstolo, já estava advertindo aos seus, à igreja de Cristo, sobre esta grande realidade de que haveria tempo de deturpação das Escrituras. Aliás, sempre teve na história da igreja os deturpadores. Mas a coisa iria ganhar em intensidade, a coisa iria aumentar, iria se tornar realmente incontrolável, descontrolada. Paulo, escrevendo a Timóteo na segunda carta, capítulo 4, versículo 3, diz: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, pelo contrário, cercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças, como que sentindo coceiras nos ouvidos. Isso dá muito arrepio, viu gente? Coceira em ouvido, cuidado com os arrepios aí.
e se recusarão a dar ouvidos à verdade, e de coração estes se entregarão a fábulas. Fábula não é verdade, fábula é fábula. Abra comigo ainda a segunda carta do apóstolo Pedro, capítulo 3, versículo 16. E nessa segunda carta de Pedro, capítulo 3, versículo 16, nós podemos ler todos. Vamos ler? Ao falar acerca destes assuntos, como de fato costumam fazer em todas as suas epístolas, nas quais há certas coisas difíceis de entender, e preste atenção no que diz a palavra, que os ignorantes e os instáveis deturpam, como também deturpam as demais escrituras, para a própria destruição deles. Cuidado, que você seja como aqueles crentes de Bereia, confira palavra com palavra, tenha sã doutrina, boa doutrina. Fiquei muito contente quando eu abri esse programa que vocês receberam, e ali dentro tem logo um parâmetro para a gente, sola gratia, sola fide, ou seja, os nossos pontos reformados que nos garantem e nos conduzem como parâmetros para andarmos bem. Se aquele texto está sendo bem colocado, está enaltecendo a Deus e a sua graça, amém. Se aquele texto também está ajudando a sua fé, amém. Se aquele texto está enaltecendo o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e se aquele texto ele vem com mais texto e mais texto de sola escritura, amém. E que no final de tudo toda a igreja saia dizendo soli Deo glória. Um terceiro fator que de fato vai trazer desvio com certeza para a fé é a perseguição e a angústia por causa da palavra. Muita gente passando sofrimento, muita gente passando dificuldade, agora porque é crente, quem sabe a partir de dentro de casa, e Jesus Cristo mesmo advertiu que até os nossos pais poderiam se voltar contra a gente, e de fato alguns deles iriam se voltar. Quem sabe os seus colegas na escola, agora que você se tornou crente em Cristo, ou só você é crente na sua turma, estes virão, e esses virão de tal maneira, com tamanha perseguição, que poderão até trazer angústias para o seu coração e grande tristeza. Muita gente não resistindo se cala, muita gente não resistindo desiste, não da escola, não daquele namoro, mas de continuar crescendo na graça e no conhecimento de Jesus. E aí vem acomodação, frieza e outros elementos tristes mais. Vamos abrir em Mateus, capítulo de número 13, versículo 21. Mateus 13, versículo 21. Mas não tem raiz em si mesmo, sendo antes de pouca duração, em lhe chegando a angústia ou a perseguição por causa da palavra, ele logo se escandaliza, acha pesado, acha difícil, não quer mais seguir. Trabalhei um tempo com atletas de Cristo, trabalhei um tempo com jogadores de futebol. E eu vi alguns deles firmes na fé, e eu vi alguns deles comprometidos com o Senhor Jesus Cristo. Mas eu vi alguns deles que logo voltavam para o mundo, desejavam o mundo, se escandalizavam com a palavra de Cristo, porque diziam, isso é duro demais, isso é difícil demais, eu não aguento, eu não resisto. Resista, meu querido. O Senhor lhe dará forças, o Senhor lhe abastecerá, o Senhor estará com você sempre, o Senhor velará por você. Resista e de fato você crescerá. Resista e também o diabo fugirá de você. Nós conhecemos bem Tiago capítulo 4, versículo 7. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Mas Tiago 4, 7 está no contexto de Tiago 4, 6, que diz, sujeitai-vos, portanto, a Deus. É quando a gente se sujeita a Deus, é quando a gente compreende a palavra de Deus e sabe que nessa palavra Ele fala e que aqui estão os sábios ensinos que podem nos conduzir à salvação de fato. Que Ele vai dizer, com aquele jovem eu não posso, com aquela menina eu não aguento, porque ela manuseia bem a palavra e a palavra está dentro dela e a palavra lhe é alimento.
Queridos irmãos, um quarto fator que pode trazer desvio para o caminho na fé é mesmo a desobediência. Uma das grandes dificuldades que o ser humano pós-queda tem é a obediência. Como é difícil obedecer, como é tão fácil desobedecer. A desobediência tem afastado muita gente de um caminho sadio, de um caminho saudável, de um caminho que glorifica ao Senhor. Abre comigo a palavra, querido irmão, querida irmã, em Hebreus, capítulo de número 3, versículos de 12 a 19. Hebreus capítulo 3, versículos de 12 a 19. Tende cuidado, irmãos, uma exortação, um momento para mim e para você nesta carta. Tende cuidado, irmãos, jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia, durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano e pelo pecado. Porque nós nos temos tornado participantes de Cristo, se de fato guardarmos firmes até o fim a confiança que desde o princípio tivemos. Enquanto se diz: ouve-se ouvidos a sua voz, não endureçais o vosso coração, como foi na provação. Ora, quais os que, tendo ouvido, se rebelaram? Não foram de fato todos os que saíram do Egito por intermédio de Moisés, e contra quem se indignou por 40 anos? Não foi contra os que pecaram, cujos cadáveres caíram no deserto, e contra quem jurou que não entrariam no seu descanso, senão contra os que foram desobedientes? Vemos, pois, que não puderam entrar por causa da incredulidade, um coração incrédulo que transbordou em desobediência. Cuidado com a sua desobediência, cuidado com a sua postura hoje, para que ela não seja uma rebeldia de logo mais. Cuidado, jovem, você é forte, você vence o inimigo quando a palavra de Deus está em você. E quando você se apega a essa palavra e com fé e com confiança, você até chega a afirmar: eu não compreendo o momento, eu não compreendo o contexto, eu não compreendo as lutas, mas eu ando por fé, porque eu sei que no final de todas as coisas o Senhor me manterá de pé e eu o glorificarei com a minha vida. Próximo fator que pode desviar a sua fé é mesmo o amor pelas coisas do mundo. Nós lemos o texto de 1 João, a partir do capítulo 2, versículo 12, mas o versículo 15 vai dizer de forma bem enfática: não ameis o mundo, nem as coisas que no mundo há. Essas coisas no mundo atraem, são de fato concupiscências, desejos fortes e atraentes para os olhos, para a carne, mas não ame o mundo, não se apegue com este mundo passa. Será que você não está amando demais o mundo? Será que você não está flertando demais com o mundo? Será que você não está com aquela coceira da mulher de Ló para olhar para trás, para querer voltar para trás? Nós peregrinamos agora, irmãos. Nós temos uma curta duração nesse momento, nesse tempo que vivemos. Nós não vamos sentir prazer com cebola de Egito, coisíssima nenhuma. Nós que já nos alimentamos do pão vivo que desceu dos céus, nós devemos segui-lo, amá-lo, caminhando com ele, lutando, amando lá e não lá, amando as coisas que nós por fé cremos que virão, amando aquele santo e belo lugar que a palavra de Deus nos garante que o Senhor foi nos preparar. Quanto tempo você passa pensando no céu? Será que você passa mais tempo pensando no shopping do que no céu? Será que você passa mais tempo pensando nas coisas do mundo do que nas coisas de Deus? Será que o céu hoje já foi realidade no seu coração, porque a nossa salvação hoje já está mais próxima do que ontem? Será que você deseja o céu, esse lugar maravilhoso, onde nem olhos viram, nem ouvidos ouviram, nem jamais penetrou em coração humano o que Deus tem preparado para aqueles que o amam?
Ah, como nós deveríamos sonhar mais com o céu, desejar mais o céu. Mas faz tempo que mesmo nós, evangélicos, o povo do céu, não canta sobre o céu. Os escravos negros americanos cantavam muito sobre o céu. A única esperança era o céu. Eles chegavam mesmo a cantar que uma carruagem dourada iria levá-los para o céu. Vem logo, carruagem, me leva para o lar, me leva para casa. Mas hoje a gente só quer saber, através dos nossos cânticos, do aqui, do agora. Um dos últimos cânticos bonitos que eu lembro sobre o céu é aquele: céu, lindo céu, céu, lindo céu. Esse é um dos poucos que eu lembro sobre o céu, esse desejo de eu vou para o céu, lindo céu, com Cristo eu vou morar no lindo céu. Esse cântico é mais antigo do que muitos de vocês aqui até. Esses novos compositores não estão cantando o céu, desejando o céu, aspirando o céu. Os cânticos de hoje, aliás, gente, tem que dar uma varrida em muitos desses cânticos que são cantados por aí afora, viu, gente? Ou são plágios de músicas por aí afora, ou de fato são intenções de só fazer pula-pula evangélico. Se brincar, daqui a pouco a gente vai ter um cântico assim: vamos pular, aleluia, aleluia, aleluia. Ou então tem uns cânticos de guerra aí que eu não entendo nada deles. Persegui o inimigo e atravessei, arranquei o estômago dele e comi com farinha, oh aleluia, oh aleluia. Gente, os canibais de Cristo. Isso não é louvor, gente, isso é cântico do Hezbollah. Vamos lá, vamos matar, vamos perseguir, vamos lá, eu posso, eu mando, eu piso. Nós louvamos a Deus pelo que Ele é, soberano, Senhor, eterno, pelo que Ele faz e fez por nós, a sua bela e santa providência. Nós louvamos a sua graça, agradecemos o seu perdão. Nós deveríamos ter muito cuidado com o que cantamos, muito cuidado com as coisas do mundo, muito cuidado com a atração das coisas do mundo. Um próximo fator desviador da fé é mesmo uma vida carnal, porque quem ama o mundo vai ter paixão pelo mundo, vai desejar as coisas do mundo e vai tentar adaptar-se às coisas do mundo. E você é pecador, e o pecado jaz à porta, e você poderá estar vivendo uma vida carnal. Romanos capítulo 8, versículo 31, nesta carta magnífica, nós vamos ter uma palavra do Senhor para a vida carnal, um antídoto contra a vida carnal, uma advertência contra a vida carnal. Romanos capítulo 8, versículo 31, vai dizer para mim, Romanos capítulo 8, versículo 13, perdão, me confundi aqui nas minhas notas. Romanos capítulo 8, no seu versículo 13, nós lemos: porque se viverdes segundo a carne, caminhais para a morte, mas se pelo Espírito mortificardes os feitos do corpo, certamente vivereis. Qualidade de vida. Hoje, infelizmente, crentes vivendo em vida, estilo de vida carnal, como aqui está revelado. Está tendo que fazer exame de AIDS. Eu conheço um rapaz que estava apavoradíssimo, tocando no coro da igreja, enquanto aguardava o exame de AIDS, se daria positivo ou não. Esse rapaz foi afastado quando descoberto, esse rapaz foi disciplinado, veio o exame, aí deu negativo, ele não estava com AIDS, ele disse, ainda bem, e continuou no caminho do pecado, continuou praticando as mesmas obras. Gente, nós não devemos amar o mundo e nós não devemos, de fato, ter essa paixão pela carnalidade, por esta vida carnal. Muito cuidado também, se você amar o mundo, muito cuidado com uma vida carnal, muito cuidado com os
próprios pecados voluntários. Este também é um fator que pode desviar a sua fé. Há os pecados voluntários, aqueles pecados que você não quer largar, aqueles pecados de estimação, aqueles pecados que você agasalha, podem ser já os pecados cibernéticos, podem ser estes. Cuidado com o pecado voluntário já derrubou muita gente. Hebreus capítulo 10, versículo 26. Cuidado com o pecado voluntário. Cuidado com o pecado que você deixou bem guardadinho no seu coração e você confessa a outros, mas esse você pratica. Hebreus 10, 26, porque se vivermos deliberadamente em pecado, depois de termos recebido o pleno conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados. Eu chamaria a sua atenção para essa primeira parte do versículo, viver deliberadamente para o pecado. Será que você está brincando com Cristo, com o sacrifício de Cristo? Se você de fato vive deliberadamente no pecado, ama o pecado, se você de fato tem uma paixão carnal incontrolável, eu diria, você realmente é um crente? Ou você é um cretino que frequenta a igreja? Muito cuidado, moça, muito cuidado, rapaz. Um último fator que chamaria a sua atenção nesta manhã, capaz de desviar da fé, de desviar de um projeto de vida bonito, capaz de deixar crentes paralíticos, paralisados e acomodados, é mesmo um esfriamento do amor por Deus. Um esfriamento do amor por Deus, pelas coisas de Deus. Quando uma paixão pelo mundo, quando uma prática carnal, quando pecados deliberados vão ganhando espaço na vida da gente, claro que o amor por Deus, pelas coisas de Deus, pela palavra de Deus, tudo isso vai esfriando. A gente não tem mais prazer na lei do Senhor, nem nela medita de dia e de noite. A gente não tem prazer na oração. A gente não tem prazer na comunhão. Ah, irmão, o esfriamento do amor para com Deus e para com a casa de Deus e para com a causa de Deus tem feito muita gente paralisar. Apocalipse capítulo 2, versículo 4. Uma igreja como a igreja de Éfeso, ou em Éfeso, que tinha tanto, que tinha muito, que tinha labor, que tinha doutrina, que tinha tantas coisas. Mas o Senhor se volta para essa igreja e diz no capítulo 2 de Apocalipse, verso 4, tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. E nos traz a lembrança de onde nós caímos, de onde nós paramos, e que você se arrependa, e que você volte à prática das primeiras obras com amor. O Senhor nos conhece. Apocalipse ainda capítulo 3, versículos 15 e 16, nós lemos, eu conheço as tuas obras, igreja em Laodiceia, eu conheço as tuas obras, que nem és frio e nem és quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno, vai dizer o versículo 16, estou a ponto de vomitar-te da minha boca. Sabedores desses fatores capazes de nos desviar da fé, eu não poderia encerrar essa mensagem dessa manhã sem também trazer à memória de vocês e exortá-los aos fatores que de fato devem nos trazer de volta, devem estar na nossa mente, devem ser as nossas bases para que de fato nós não derrapemos e nem caiamos nesses fatores que nos desviam da fé. Quais seriam os fatores que nos mantêm na fé? Quais seriam os fatores que manterão um jovem crente de pé? Quais seriam os fatores que manteriam jovens namorando de forma sadia? Quais seriam os fatores que manteriam um jovem dando testemunho na escola, na faculdade, no local de trabalho? Fatores que nos ajudam a nos manter na fé. Por favor, anote isso, por favor, guarde isso, por favor, faça desse texto e desse momento também algo que lhe oriente para que você não se desvie nem para a direita e nem para a esquerda. Primeiro fator que eu chamaria a sua atenção, querido, tem a ver com você e com a sua responsabilidade cristã. O primeiro fator para que você se mantenha de pé é: tenha cuidado para não cair.
Tenha cuidado para não cair. Você tem o Espírito Santo habitando dentro de você. O Espírito Santo lhe conduz a toda a verdade. Você deve manusear bem a palavra da verdade e não se envergonhar de não sabê-la manuseá-la. Você deve crescer na graça e no conhecimento de Jesus. Você deve, como diz Filipenses 2, desenvolver a sua salvação com temor e tremor. Tenha cuidado para não cair. Um dos textos mais conhecidos pelos jovens crentes, primeira carta de Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa estar de pé, veja que não caia. Tenha cuidado para não cair. Você recebeu muita informação. Você é privilegiado, você tem a palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse na sua própria língua. Eu tenho um grande amigo meu, contemporâneo do seminário, Ronaldo Lidório, missionário querido, servo de Deus, que chamado por Deus foi trabalhar entre os índios cocombas, foi trabalhar entre os nativos cocombas lá na África. Não havia evangelho, só havia de fato animismo naquela região. Animismo pesado, animismo perigoso. E Ronaldo Lidório foi trabalhar no meio daquele povo, pregou o evangelho de Cristo e a graça de Cristo alcançou os cocombas. E os cocombas vieram a Cristo, creram em Cristo, amaram a Cristo. E o Ronaldo, quando pregava, ele traduzia do português para o dialeto cocomba. Mas os cocombas queriam mais, e eles diziam assim: pastor, quando é que a gente vai ter a Bíblia na palavra da gente mesmo, na língua da gente mesmo, pastor, no nosso dialeto? Ronaldo Lidório e Rossana começaram então um programa de tradução e conseguiram com muito custo traduzir o livro de Lucas. O Evangelho de Lucas estava agora na língua dos cocombas, mas culto entre os cocombas começa às 6 da manhã e vai terminar às 3 da tarde, e o povo está lá. Se seu pastor prega muito, então eu vou mandar você para os cocombas. Aí então, naquela manhã de domingo, dia do Senhor, aí tem 5, 6 pregações seguidas. E agora, aquele povo que for alfabetizado na própria língua, sabia agora ler em cocomba, aí aquele povo assim, o pregador vinha o primeiro da manhã e dizia: vamos abrir a palavra de Deus em Lucas. Aí todo mundo. Aí o segundo pregador: irmãos, abramos a palavra em Lucas. Aí todo mundo. Terceiro pregador: Lucas capítulo tal, todo mundo lá. E o último pregador da manhã, lá da tarde já no caso, às 3 da tarde: irmãos, abramos a palavra de Deus em Lucas. E todo mundo abrindo em Lucas. Aí um colega, um índio, um nativo lá se voltou para o Ronaldo: pastor, que bênção, né? Agora que a gente tem a palavra de Deus aqui, ó, culto, a gente pode abrir a Bíblia, conferir na Bíblia. Bom deve ser no Brasil, se a gente com Lucas, o culto é esse. Imagine vocês que tem do Gênesis ao Apocalipse. Nosso irmão, depois a gente conversa, vamos orar pelo Brasil. Tenha cuidado para não cair. A palavra de Deus sempre vai lhe chamar a responsabilidade. Você é responsável por você mesmo. Pelos seus atos, pelos seus pecados, você é responsável diante de Deus. Você é responsável pela condução no namoro. Você é responsável pelo testemunho na escola. Não saia da sua boca nenhuma palavra torpe. Você é responsável. Por isso, tenha cuidado para não cair. Uma segunda palavra que daria a vocês nesses fatores que de fato nos mantêm de pé e nos manterão de pé. Por favor, meu querido, por favor, minha querida, fique alerta para não cair em tentação. Fique alerta para não cair em tentação. Um garotinho gripado com bronquite, já tinha tomado antibiótico, estava aqui, estava lá. Quando ele estava melhorzinho, aí ele achou que ele estava bom. Aí ele disse: mãe, eu posso ir na piscina? Tinha uma piscina lá no condomínio onde ele morava. Aí a mãe disse: tá louco, menino, um clima desse, frio, você quer ir na piscina? Não, mãe, a água está quentinha. Tá nada, a água está um gelo, fica quieto, menino. Mãe, eu posso ir na piscina? Menino, mãe, menino, mãe, menino. O menino venceu. Mas ele venceu com o seguinte argumento: mãe, eu posso ir lá olhar a piscina? Aí desconcertou a mãe. A mãe disse: olhar pode. Aí o menino saiu correndo, foi lá para a piscina. 2 horas depois voltou o menino. Voltou com os olhos vermelhos de cloro de água de piscina. Voltou com o cabelinho duro de água de piscina. Voltou assim com sol de piscina na pele. Aí a mãe foi em cima do menino: menino, você caiu, você tomou banho de piscina. Eu disse: não, mãe, eu não tomei banho de piscina, eu caí dentro da piscina.
bem diferente. Aí a mãe disse, mas como você caiu dentro da piscina se suas roupas estão secas? A mãe falou o seguinte, eu comecei a andar ali em volta da piscina. Aí eu fui ver como é que estava a piscina mais de perto. Aí eu pulei o alambrado, aí comecei a andar em volta da piscina. Aí aquela água ali, eu comecei assim a ver uma coisa. Aí eu subi no trampolim, mãe. Quando eu subi no trampolim, eu disse, bem que eu posso cair aqui dentro. E se eu cair aqui dentro com roupa e tudo, minha mãe não vai gostar. Aí eu fui lá, tirei a roupa e caí. Querido irmão, querida irmã, fique alerta para não cair em tentação. Nós sabemos que a carne é fraca, podemos sim cair em tentação. A carta, mais uma vez, aos Hebreus, capítulo 3, versículos 12 e 13. Hebreus 3, 12 e 13. Uma exortação para você, para mim também. Tende cuidado, irmãos. Jamais aconteça haver em qualquer de vós perverso coração de incredulidade que vos afaste do Deus vivo. Pelo contrário, exortai-vos mutuamente cada dia durante o tempo que se chama hoje, a fim de que nenhum de vós seja endurecido pelo engano do pecado. Cuidado, porque a tentação, ela clama por pecado, e o pecado pode nos endurecer. Querido irmão, querida irmã, para que você tenha um fator de equilíbrio e de se manter de pé, uma próxima exortação que traria para você nessa manhã é: guarde a palavra de Cristo. Guarde a palavra de Cristo. Nós somos muito rápidos e práticos para guardar tantas outras coisas. Tem gente que guarda palavras difíceis para falar difícil, para dar uma de inteligente. Tem gente que guarda o telefone da menina, ela só diz uma vez. Me dá teu telefone, 3241-5729. Já teve gente que guardou aí, até anotou. Nós somos tão rápidos em guardar tantas coisas, mas guardar a palavra de Deus, que dificuldade nós temos. Para decorar João 3,16 levou 8 anos. Eu, quando era garoto, cantava um corinho que dizia assim: a tua palavra escondi. Conhecem esse cântico? Vamos cantar todos de pé, para a gente acordar, metade da igreja nessa manhã aqui. A tua palavra escondi, no meu coração escondi, para eu não pecar contra ti, não pecar, a tua palavra escondi. Podem sentar e acordar. Então, irmãos, eu cantava esse corinho e aprendi quando eu era criança. A tua palavra eu escondi. Escondi no sentido de esconderijo, de melhor esconderijo. E não tem melhor esconderijo para se esconder a palavra do que no coração. Porque lá no coração do crente o diabo não pode pegar. Você pode guardar essa palavra de Cristo no coração. Com que grande finalidade? Para não pecar contra o Senhor, para não esfriar na fé, para não, de fato, ceder à tentação. Você pode guardar essa palavra no coração. Deixe-me ilustrar melhor o que eu quero dizer. Quando garoto, meu pai, ele dava a mesada para mim e para o meu irmão, um pouquinho maior que eu e mais velho que eu, Jafé. Então meu pai tirava uma cédula do bolso, dava para mim, a outra dava para o meu irmão Jafé, e nós corríamos para a mercearia do seu Alcides. Eu nem sabia quanto custava aquela nota, o valor da nota. Eu só sabia em termos de balas e bombons, quanto daria, assim. E eu dizia: seu Alcides, tudo que eu tenho direito aqui. E o seu Alcides me dava ali tudo. Eu dizia: eu quero isso, tem dinheiro ainda? Dá, eu quero isso. E eu comprava, e meu irmão também, um chocolate Nestlé desse tamanho. Chocolate Nestlé, que era assim, com as carreirinhas de chocolate, cada carreirinha uma letra, N, 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 E, e assim ia, né? Nestlé, o nome todo. E eu já abria aquele chocolate, e eu já ia no primeiro N, segundo N, terceiro N. Quando eu estava no S, último, devia ter umas 5 carreirinhas, fileirinhas assim, quando eu estava no último S, meu irmão estava degustando o primeiro N. Aí, quando eu chegava no último E acentuado, meu irmão estava assim ainda no primeiro N. Aí eu me voltava para ele e dizia assim: Jafé, me dá um pedaço do teu. Eu disse: rapaz, que é isso, seu guloso? Você teve o seu chocolate, sim. Eu tenho aqui o meu e eu não vou lhe dar, não. Aí ele pegava a segunda letrinha N, tec, e colocava na boca. Aí eu dizia: mas rapaz, me dá um pouquinho, me dá aí um pouquinho, Jafé. Aí eu dizia: não, tec. Aquilo, meu.
Me angustiava. Aí eu sabia que ele ia para a aula à tarde, aí eu dizia, opa, meu irmão vai para a aula à tarde, aí eu vou pegar aquele chocolate e vou comer todo ele, eu vou ganhar umas bolachas, mas vai valer a pena, eu vou comer chocolate. E eu ficava tossendo, e meu irmão ainda arrumando a bolsa, bem devagar, eu ajudava ele, falava, não, calma. E ele saía para o local dele, aí quando ele saía eu ia em cima das coisas dele. E eu procurava, e eu mexia no guarda-roupa, nas gavetas, debaixo da cama, debaixo do colchão, e eu procurava, e eu imaginava onde ele podia ter escondido, e eu ia atrás de onde eu imaginava que ele podia ter escondido, e aquilo dava mais vontade ainda, eu já estava salivando. Ele saía às 2 da tarde, chegava às 5, eu já estava realmente assim como aquele desenho animado, né? Aí meu irmão chegava daqui a pouco, e ele pegava o terceiro E, tec, e comia. Estava muito bem escondido de mim, o vilão do chocolate, mas para ele se deliciar, toda hora, e todo momento, e todo instante, ele tinha e sabia onde havia escondido. Mas sabe como é que muita gente tem cantado esse corinho nas nossas igrejas? A tua palavra escondi, e onde foi que eu meti? Não sabe de fato, nem acha a Bíblia, perde a Bíblia. Querido, querida, guarde a palavra de Cristo. João, capítulo 8, versículo 51. Evangelho de João, capítulo 8, e o verso 51, nos diz o sagrado livro: em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, não verá a morte eternamente. Tem este alvo, tem esta meta. Eu guardo a palavra de Cristo para não só viver lá, mas para viver aqui também, para ter qualidade de vida, para ter pureza no namoro, um namoro puro que vai trazer um lar equilibrado e uma vida familiar feliz e bonita, até que a morte os separe. Finalmente, irmãos, nós teríamos mais coisas para falar ainda, mas eu diria, desenvolva autocontrole. Desenvolva autocontrole. Resista, lute, conte com os recursos do céu, conte com os recursos de Deus e desenvolva autocontrole. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Um texto que fala de corrida, um texto que fala de vitória, mas um texto que fala que para se alcançar a vitória, um atleta tem que se dominar, tem que se controlar, tem que ter autocontrole. Primeira carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 9, versículo 27. Mas eu esmurro o meu corpo e o reduzo à escravidão, para que, não tendo pregado a outros, não venha eu mesmo a ser desqualificado. Autocontrole, que eu quero dizer para você, é na dependência do Espírito Santo, um dos gomos do fruto do Espírito, domínio próprio. Olhe, veja, você se conhece, saiba quem você é, analise-se sempre pela palavra de Deus e não pelo padrão do mundo, e você terá autocontrole. Você, por graça de Deus, se manterá de pé, porque Ele lhe sustentará. A palavra de Deus estará dentro de você e você terá vencido o maligno. Quanto a Laurindo de Barros, melhor dizendo, me perdoe, ele viveu no século XIX. Ele viveu apenas 38 anos. Nesses 38 anos, Laurindo de Barros conseguiu uma cadeira na Academia Brasileira de Letras, por ser um fácil e rápido e bom escritor. Ele também formou-se em medicina e trabalhou como médico na Marinha do Rio de Janeiro, do Brasil, no Rio de Janeiro. Laurindo de Barros, ele viveu muito pouco, mas ele escreveu um poema que me chama a atenção e que eu gostaria que também chamasse a sua atenção. Ele escreveu um texto chamado Tempo e Conta. E nesse texto ele diz: Deus pede estrita conta do meu tempo, é forçoso do tempo já dar conta. Mas como dar sem tempo tanta conta, eu que gastei sem conta tanto tempo? Para ter minha conta feita a tempo dado, me foi bom
tempo e não fiz conta. Não quis, sobrando tempo, fazer conta, quero hoje fazer conta e falta tempo. Ó vós que tendes tempo sem ter conta, não gasteis vosso tempo em passatempo, cuidai enquanto é tempo em fazer conta, porque se os que contam com o seu tempo fizessem desse tempo alguma conta, não choravam como eu, o não ter mais tempo. Que Deus lhe dê tempo, mas também não sei quanto tempo, mas em todo tempo, para a glória de Deus e para gozar da sua amizade e da sua presença para todo sempre. Amém.